hoje aqui nós vamos conhecer o Bis. Bis, que é esse bonito jogo aqui. É o jogo das abelhas, né? E vou mostrar aqui o fundo da caixa. Bis é um jogo de 2020, né? De 2 a 4 jogadores. E onde nós temos que viajar com nossas abelhas, né? Para colher os néctar das flores, para a gente conseguir marcar nossos objetivos. Então aqui o que tem na caixa, nós temos aqui o manual. Essa aqui é a versão japonês, né? Mas o manual ele é bem pequeno. Tem também aqui um gloss, aqui uma explicação das cartas de objetivo, né? E aqui nós temos começa a beleza do jogo, né? Nós temos aqui os tabuleiros dos jogadores, são 4 tabuleiros. São todos iguais atrás. Esses tabuleiros, eles são todos vazados, tem uma parte em plástico aqui, onde nós vamos colocar as pecinhas que representam os néctares, né? Aqui nós temos as peças que vão compor o tabuleiro. É um tabuleiro modular, né? É um jogo de tabuleiro modular, então a gente vai ter que montar o tabuleiro, né? Temos aqui um bloquinho para marcar pontuação. Algumas pecinhas para marcar aqui aqui no tabuleiro do jogador. Isso aqui vai marcar o final do jogo, né? Quando esse marcador chegar aqui, o jogo termina. Temos aqui as pecinhas também de madeira que representam os pólen, os néctares, né? Na verdade. Então temos aqui as peças grandes e as pequenas também, de várias cores. Temos cartas, são as cartas de objetivo, né? Temos 3 tipos de cartas de objetivo. E temos as estrelas do jogo aqui, que são as abelhas. É uma abelha para cada jogador. Vou pegar uma aqui para mostrar. É muito bem feita, né? Miniatura. E ela tem uma marcação aqui que eu vou explicar depois o que é. Isso aqui é um insert do jogo, né? E é isso aqui que tem na caixa. Vamos lá fazer o setup então do jogo. E vamos começar o setup fazendo a montagem do tabuleiro. O jogo ele vem com 5 tipos de flores. E temos também as folhas. Você vai pegar uma de cada e você vai colocar em volta da peça inicial, montando assim o início do tabuleiro. Agora você vai pegar todas as peças que sobraram. Essas 2 folhas, elas vêm a mais, você deixa fora do jogo, guarda de novo na caixa. O restante, você vai pegar essas folhas e colocar em volta do tabuleiro. Existe apenas uma regra, você vai tentar evitar não colocar peças iguais, por exemplo. Essa aqui e aqui, né? São 2 peças iguais, então você tentar evitar não colocar perto. Então você poderia colocar aqui, por exemplo. E vai ter sempre em volta aqui, tentando alternar, né? Evitando que tenha peças iguais aqui. Então o tabuleiro ficaria mais ou menos dessa maneira. Você vai tentar fazer um tabuleiro mais simétrico possível, evitando colocar aqui por fora, né? Flores iguais, né? Tentando sempre botar flores diferentes por perto. Feito isso, você vai pegar as pecinhas de madeira, as grandes, que representam o néctar, né, das flores. Você vai pegar e colocar uma em cada peça que esteja em volta do tabuleiro. As peças de dentro não recebem. Então, por exemplo, você vai pegar aqui esse azul e vai colocar aqui na flor azul aqui. Esse outro aqui vai aqui. Nós temos aqui o rosa
seria aqui, né? Agora, você vai pegar todas as pecinhas pequenas, né? Que são essas que representam os néctares pequenos. E você vai colocar tudo em volta de todas as folhas, mesmo as de dentro, representando as cores, né? Por exemplo, aqui o branco, você vai colocar 3. Aqui seriam 3 amarelos. Aqui 3 roxos. E assim por diante até preencher todo o tabuleiro. Então depois de colocar todas as peças, o tabuleiro ficaria dessa maneira. Então deu para perceber que as folhas que são amarelas vão receber aqui as pecinhas amarelas. Por exemplo, as peças grandes aqui, o centro é amarelo, você vai colocar peças grandes amarelas. Em volta é branco, você vai colocar as pecinhas brancas em volta. As peças aqui do centro não recebem o néctar grande, só as peças do lado externo do tabuleiro. Mas todas recebem os néctares pequenos. Então esse aqui é o tabuleiro montado para 3 ou 4 jogadores. Para 2 jogadores, a configuração do tabuleiro é um pouco diferente. Você vai montar o início normalmente e depois você vai pegar apenas uma peça de cada flor e uma peça de folha. E você vai colocar elas divididas para cada lado, direito e esquerdo. Por exemplo, montando dessa maneira. Você vai colocar 3 peças aqui e 3 peças desse lado, evitando colocar flores iguais adjacentes. Então ficaria mais ou menos assim a configuração para 2 jogadores. Agora, cada jogador vai pegar um tabuleiro, vai escolher uma cor, pegar o marcador escolhido e a abelha da mesma cor. Você vai pegar o marcador e colocar ele aqui no primeiro espaço superior esquerdo. Depois de escolhido o jogador inicial, o jogador à sua direita vai pegar a sua abelha e colocar no centro do tabuleiro, no local onde tem essas setas. Ele vai pegar a sua abelha e colocar ela de frente, assim, no sentido da seta, em qualquer um desses espaços. Aí, em sentido anti-horário, o jogador seguinte vai colocar a sua abelha e assim sucessivamente aqui, até que todos os jogadores tenham colocado suas abelhas no centro do tabuleiro. Agora você vai pegar as cartas de objetivo. Existem 3 tipos de cartas: as azuis, as roxas e as vermelhas. Você vai embaralhar todas elas separadamente. E você vai abrir uma de cada no centro da mesa. Essas cartas serão os objetivos públicos. Todos poderão cumprir eles. Agora, você vai pegar uma de cada carta e entregar para cada jogador. Todos vão receber 3 cartas. Uma de cada cor. As cartas que sobrarem, você devolve para a caixa. Agora, cada jogador vai olhar as suas cartas e vai escolher 2 delas. Vai devolver uma para a caixa. Então, você vai escolher qualquer uma para tirar do jogo. Escolhido as 2 cartas, você deixa elas fechadas. Essas cartas são os seus objetivos particulares, privados. E feito o setup, agora vamos conhecer as regras de bis. Bom, primeiro vamos explicar aqui qual é o objetivo do jogo. Em bis, o objetivo é tentar conquistar o maior número de gotas de mel, que são os pontos de vitória. Para isso, você vai ter que viajar com a sua abelha e coletar os melhores néctares. Mas, por exemplo, você tem os seus objetivos, então você não vai sair voando por aí à toa. Por exemplo,
se você tem esse objetivo aqui em suas mãos, ele pede que você tenha gotas, néctares, né, amarelos. Então, se no final do jogo você tiver néctares amarelos, para cada um deles você vai marcar 2 pontos de vitória, ou 2 gotas de mel, totalizando aqui 4 gotas de mel. O seu outro objetivo, por exemplo, seria esse aqui. Seria tentar formar um triângulo com néctares da mesma cor. Então, por exemplo, se você coletasse néctares e colocasse nesse formato assim, você marcaria aqui 4 gotas de mel. Não importa qual o sentido do triângulo, o importante é que você faça esse triângulo, e para cada triângulo formado da mesma cor, você marcaria 4 gotas de mel. Além disso, nós temos aqui os objetivos que são de todos os jogadores. Todos podem cumprir esses objetivos. Então esse aqui, por exemplo, é um objetivo meio difícil. O objetivo é tentar formar uma diagonal, não importa a cor nem o tamanho, tá, do néctar. Se você conseguir formar uma diagonal, você marcaria aqui 7 pontos, ou 7 gotas de mel. Se você conseguir formar os dois, você marcaria 12 gotas de mel. Mas, para cada néctar que você colocar no seu favo de mel, você anda um espaço na trilha do favo de mel. Se um jogador alcançar o final da trilha, ele dá início ao fim da partida. Ele decreta o final da partida. Então, você tem um limite de 12 néctares que você pode colocar aqui no seu favo de mel. Então, os objetivos são esses, você tem que tentar cumprir. Então você não pode sair voando e coletando qualquer tipo de néctar. Existe um objetivo. Existem, na verdade, 5 objetivos para cada jogador. Os 2 privados e mais os 3 que são públicos. Esse aqui então seria o objetivo, mas para isso existem as regras. Então vamos lá ver como são as regras de bis. Bis é jogado em várias rodadas. Em seu turno, o jogador tem 3 fases, que são o plano de voo, voar e coletar néctar e finalmente o armazenamento. Vamos conhecer cada uma das fases. E vamos para a fase 1, que é a fase de plano de voo. Nessa fase, o jogador vai ter que decidir para que lado a abelha vai voar. Então, por exemplo, a abelha ela tem 6 lados aqui. Esse lado mostra que ela não pode voar para essa direção. Já esse lado, existem 2 lados iguais aqui, onde ela pode voar de 1 ou 5 espaços. Não de 1 a 5, 1 ou 5 espaços. E também existem 2 lados iguais, onde ela pode voar de 2 ou 4 espaços. E finalmente o lado de trás, onde ela pode voar até 3 espaços. Ou exatamente 3 espaços ela pode voar. Escolhida a direção, o jogador então vai virar a abelha para o lado escolhido. Essa é a fase 1, plano de voo. A fase 2 é a fase de voar e coletar os néctares. Nessa fase, escolhida a direção que você escolheu para a sua abelha, você vai voar quantos espaços você decidiu. Naquele exemplo, a gente escolheu voar para essa direção, onde você poderia voar 1 ou então 5 espaços. 1, 2, 3, 4, 5 espaços. Feito o voo, o jogador vai coletar os néctares que estiverem adjacentes. Então, nesse caso, ele coletaria esse néctar que está aqui do lado, o néctar pequeno. Se ele pousasse em cima do néctar grande, ele poderia pegar o néctar grande e mais um dos néctares pequenos adjacentes. Existem algumas regras para o voo. A abelha ela só pode voar em linha reta, nunca fazendo curva. A abelha nunca pode parar em cima de outra abelha, onde já exista uma outra abelha. Ela pode passar por cima durante o voo, mas nunca parar no local já ocupado. E ela também não pode sair para fora do tabuleiro, mesmo que seja um atalho para voltar. Ela só pode voar dentro do espaço do tabuleiro. Nos espaços de folha existem algumas gotas d'água. Se a sua abelha parar em cima de uma gota d'água, você imediatamente pode fazer um novo plano de voo e um novo voo e coleta de néctares. Agora vamos para a fase 3, que é a fase de armazenar os néctares. Nessa fase,
você vai pegar os néctares que você coletou e colocar no seu tabuleiro, no seu favo de mel aqui. Existe uma regra. Você vai colocar ele no local onde você escolheu no seu plano de voo. Por exemplo, você escolheu voar de 1 a 5 espaços e você voou 5 espaços. Então você não pode colocar os seus néctares em qualquer espaço. Você vai ter que colocar no local onde você que corresponda ao seu plano de voo. Você escolheu voar 5 espaços, então você pode poder colocar ele em qualquer um desses locais aqui, nesses locais marrons, que está marcado 4 ou 5. Então, por exemplo, eu poderia colocar em qualquer local onde tem o número 5 e os néctares grandes também. Após ser coletado, o tamanho dos néctares não tem importância. Tanto faz, o grande e o pequeno são considerados iguais. Se você escolheu, por exemplo, voar um espaço naquele momento e você coletou esses néctares, você teria que colocar no espaço 1 aqui do tabuleiro, em qualquer posição que esteja vazio. Então essa é uma estratégia onde você vai montar o seu, assim, uma espécie de quebra-cabeça aqui para você realizar os objetivos que você tem, né, em mão. No caso de você não ter espaços para colocar o néctar que você coletou, você devolve ele para o local de onde foi retirado. E aí, para cada néctar que você colocou no seu tabuleiro, você avança um espaço nessa linha aqui de cima. Ela vai determinar o final do jogo. Você tem um espaço máximo de 12 néctares no seu tabuleiro. Então, para cada néctar que você colocar, você avança um espaço. Então, são essas as 3 fases que o jogador vai fazer no seu turno. Planejar o voo da abelha, e aí, escolhido o local, ele vai virar a abelha para a direção escolhida. Depois, voar a quantidade de espaço que ele determinou e coletar os néctares. No caso dele parar no néctar adjacente, ele vai coletar o pequeno. Se ele parar em cima de um néctar grande, ele coleta tanto o grande como mais um pequeno, se houver, adjacente, né? E aí, a terceira fase, que é armazenar os seus néctares, não esquecendo de avançar aqui na linha para cada néctar colocado no tabuleiro. Então, é um jogo de você tem que coletar os néctares, planejar bem o seu voo para colocar os néctares de acordo com os seus objetivos, né, pessoais, e também os seus objetivos aqui que são públicos. E assim, os jogadores vão fazendo seus turnos até que, quando um jogador chegar no final da sua trilha, ter colocado 12 néctares no seu tabuleiro, é decretado o final do jogo. A rodada termina, né? Todos os jogadores têm que fazer o mesmo número de turnos. E aí vamos contar os pontos. Cada jogador vai revelar os seus objetivos secretos, ver quantos pontos ele conseguiu fazer, e também cada jogador vai verificar quais objetivos públicos eles conseguiram realizar. É importante lembrar que cada néctar pode ser usado para vários objetivos. Por exemplo, esses néctares amarelos aqui, nesse caso desse objetivo, eu marcaria 2 pontos para cada néctar. Então poderia marcar 2, 4, 6, 8 pontos. Mas eu também poderia usar o mesmo néctar que eu usei na outra pontuação nessa carta, que o objetivo é fazer um triângulo com néctares da mesma cor. Então eu poderia pontuar novamente esses néctares fazendo 4 pontos. Você usa o néctar para várias pontuações. Você pode utilizar o mesmo néctar para várias cartas de pontuação. E aí você vai anotar no bloquinho de notas aqui. São 5 objetivos para cada jogador, né? Quantos pontos cada jogador fez. E o jogador que fez mais pontos é o vencedor. No caso de empate, o jogador que tiver coletado mais néctares vence. Se ainda houver empate, aí os jogadores ficam empatados e compartilham a vitória. Então, esse aqui é o Bis. É um jogo muito bonito, mas muito estratégico. Você tem que planejar muito bem as suas ações. E lembrando que esse jogo ainda não tem português, pelo que eu pesquisei, mas na Ludopedia você encontra, entrando ali no site da Ludopedia, você encontra todos os arquivos em português. Então, se você precisar, é só entrar lá, baixar os arquivos e poder aproveitar melhor o Bis. Muito obrigado por assistir o vídeo
E até a próxima. Boa jogatina aí pra todos vocês.